Temos a correção da prova da PUC Medicina 2025. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos começar com a questão 11, primeira questão de matemática, tá? Em uma regata no Oceano Atlântico, os veleiros deveriam deslocar-se por 25 quilômetros entre o ponto de partida A e o ponto de chegada B. O veleiro V decidiu percorrer essa distância em linha reta a uma velocidade de 25 quilômetros por hora. Para aproveitar o vento e as ondas, o veleiro S decidiu andar em um ângulo de 30 graus com um segmento AB, a uma velocidade de 34 quilômetros por hora, até estar em um ponto O, tal que o ângulo ABO fosse 60, e então percorrer em linha reta a distância entre O e B, a uma velocidade de 20 quilômetros por hora, conforme a figura a seguir. Assinale a alternativa que completa corretamente. O veleiro S chegou antes ou depois do veleiro V e em qual tempo? Bom, a primeira coisa é que o veleiro S ele se desloca formando um ângulo de 30 graus com esse segmento AB. Então eu vou colocar ali no desenho, né? Aquele ângulo ali é 30, e a gente vai chamar os outros lados ali do nosso triângulo de x e de y. O primeiro veleiro, que é o veleiro V, ele foi direto do ponto A para o ponto B. Ele percorreu 25 quilômetros e como a velocidade dele era de 25 quilômetros por hora, ele levou uma hora, tá? Mas a gente agora precisa saber o tempo do veleiro S. Então vamos calcular os lados que nós não conhecemos nesse triângulo. O seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é x, a hipotenusa é 25, então o seno de 30 seria x sobre 25. Como o seno de 30 é meio, multiplicando cruzado, a gente vai encontrar que 2 vezes x é igual a 25, e o x é a metade de 25, 12,5 quilômetros. Então aquilo ali é a distância de O até B. Mas precisamos também do y, que é o cateto adjacente. Para encontrarmos o cateto adjacente, como a gente tem a hipotenusa, quem relaciona o adjacente com a hipotenusa é o cosseno. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa 25. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 25. Vamos encontrar o y aí multiplicando o cruzado, e aí o y vai ser 25 raiz de 3 dividido por 2. A questão pede para a gente aproximar o raiz de 3 para 1,7. Então tem que fazer aí 25 vezes 1,7 dividido por 2, o que vai dar 21,25. Então a gente tem agora as distâncias que o veleiro S vai percorrer. A gente também sabe a velocidade desse veleiro, que é 34 quilômetros por hora. Então a gente pode encontrar o tempo, né? Mas primeiro eu vou deixar registrado aqui. O veleiro V, como ele vai andar a 25 quilômetros por hora, uma distância de 25 quilômetros, o veleiro V leva uma hora. Vejamos o S. Na primeira parte da viagem, ele tem que percorrer uma distância y, porque ele vai de A até O. Essa distância é 21,25. Então eu sei a distância, eu sei a velocidade e eu tenho que encontrar o tempo. Como distância é velocidade sobre tempo, no lugar da velocidade a gente vai pôr 34, no lugar da distância 21,25, e aí a gente vai encontrar o tempo, que vai dar 0,625. Depois, na segunda parte, aí ele vai ir do O até o B, a distância é x, né, que deu 12,5. Ele tem que percorrer uma distância de 12,5. A velocidade a gente sabe que é 34, né? Ou é 20? Deixa eu ver. É 20. Na segunda parte, a velocidade vai ser 20. A velocidade é 20 e a gente tem que achar o tempo. Velocidade é distância sobre tempo. Então, 20 é 12,5 dividido por t. Isolando esse t, ele vai dar 6,25. 0,625. Assim, o tempo total que o veleiro vai levar é a soma do tempo que ele leva na primeira parte com o tempo que ele leva na segunda parte. Essa soma dá 1,25. Muita gente errou marcando 1 hora e 25 minutos. Cuidado, gente. 1,25 é 1 hora completa mais 0,25. 0,25 é 25%. É um quarto. Um quarto de 1 hora, como 1 hora tem 60 minutos, um quarto de 1 hora é 60 minutos dividido por 4, o que dá 15 minutos. Assim, esse veleiro acabou levando mais tempo, né? Então ele vai chegar depois
e o tempo que ele leva é 1 hora e 15 minutos. A alternativa correta era a letra C. Vamos à questão 12, uma questão polêmica, como vocês verão, tá? O produto das matrizes é igual a essa matriz x, y, z. Então, se o aluno não soubesse fazer o produto das matrizes, ele não saberia quem é o x, o y e o z, e ele não tem condições de pensar nessa questão. Daí a importância para a prova da PUC de vocês revisarem matrizes, determinantes, sistemas, tá? É um assunto que na prova da PUC é muito frequente. Observa aqui comigo, ó. Como é que eu multiplico matrizes? A primeira coisa que tu tem que te lembrar é da ordem. A matriz que está à esquerda é 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. E a matriz que está à direita, ela tem 3 linhas, mas só tem uma coluna. Para que exista a multiplicação, tá, de uma 3 por 3 por uma 3 por um, vai existir a multiplicação. É necessário que os dois números que estão no meio, que eu pintei de amarelo ali, o número de colunas da primeira matriz, deve ser igual ao número de linhas da segunda. Quando esses números são iguais, tá, a gente é como se a gente esquecesse deles e a resposta vai ser uma matriz 3 por um. Se por acaso esses dois números ali do meio forem diferentes, aí tu vai dizer que não existe a multiplicação, tá? Como é que eu multiplico matrizes? Eu multiplico sempre as linhas da matriz que está à esquerda pelas colunas da matriz que está à direita. Então vamos pegar a primeira linha, né, da matriz à esquerda, vezes a primeira coluna da matriz que está à direita. Como é que eu multiplico uma linha por uma coluna? Tu vai multiplicar o primeiro da linha, que é menos um, pelo primeiro da coluna. Vai fazer menos um vezes 3. Depois tu vai pegar o segundo elemento da linha e tu vai multiplicar pelo segundo da coluna. Tu vai fazer um vezes 2. E por último, tu vai multiplicar o terceiro pelo terceiro. Zero vezes zero. Isso vai dar menos 3 mais 2 mais zero. No final, isso vai dar menos um, né? Menos um. Então, esse é o primeiro elemento. Para saber qual é o elemento da linha 2, a gente vai ter que multiplicar a linha 2 por essa coluna que está aí ao lado, fazendo um vezes 3, que dá 3, menos um vezes 2 menos 2, um vezes zero zero. No final, eu vou ter 3 menos 2 mais zero. 3 menos 2 dá um, mais zero dá um. Então, esse elemento vale um. E o último elemento vai vir da multiplicação da última linha pela minha matriz coluna. Zero vezes 3 zero. Um vezes 2 2. Zero vezes zero zero. Então eu vou ter zero mais 2 mais zero 2. Assim, o x vale menos um, o y vale um e o z vale 2. Agora tu pode pensar nas alternativas, nas afirmativas. Só que a primeira afirmativa, tá? Eles pecaram muito, porque eles botaram uma distância entre dois pontos, mas dois pontos que estão no espaço, que tem três coordenadas, x, y, z. A gente estuda a distância entre dois pontos, mas a gente estuda isso só com x e y, só com um par ordenado. Não é assunto de ensino médio, distância entre dois pontos no espaço, né? A gente não estuda geometria analítica espacial. A gente até estuda analítica, mas a gente estuda analítica no plano. A PUC queria que tu soubesse a geometria analítica espacial, sem isso ser matéria de ensino médio. Não te preocupa com esse item, eu acho que eles não vão cobrar, tá? Algo assim de novo. Mas como é que se faz isso, tá? Do mesmo jeito que tu faz no plano. Se no plano tu faz lá a distância ao quadrado é a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, no espaço tu faz distância ao quadrado igual variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado mais variação de z ao quadrado. Então, se tu fizer isso, ó, no primeiro delta tu vai ter que fazer 3. Tu vai fazer o x de um ponto menos o x do outro ponto. Então, tu vai fazer menos um menos 3. Isso é a variação de x. No segundo delta, tu tem que pegar o y menos o y, um menos 2. E no último, tu vai pegar 2 menos zero. No final, tu vai ter menos 4 ao quadrado, mais menos um ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso vai dar 16 mais um mais 4. Isso vai dar exatamente 21. Então, a distância da raiz de 21 e não dá o que ele está dizendo ali. Então, essa afirmativa estava falsa, estava errada. E extremamente mal colocada, né? Esquece essa alternativa, porque essa afirmativa aí não é um assunto que tu deva te preocupar.
Agora essas próximas tu te atenta, porque isso pode cair. O ponto x e y está dentro do círculo que tem centros e e z mais um e raio 4. Bom, tu tem que lembrar qual é o x, o y e o z que a gente achou lá, multiplicando as matrizes, né? E aí o ponto seria menos um e um, e tem que ver se ele realmente está dentro desse círculo, que o centro seria 2 e 3, né? Porque como z é 2, o ponto ficaria 2 e 2 mais um ficaria 2 e 3. Faz o desenho, marca o centro lá, 2 do x com 3 do y. E como o raio ele diz que é 4, ó, tu anda 4 para a esquerda, 4 para cima, 4 para baixo, 4 para a direita, tu vai ter uma ideia de onde está esse círculo, ó. E pelo desenho dava para ver que o ponto menos um estava dentro do círculo. Mas se o teu desenho não está muito bom, ou se tu ficou em dúvida, será que esse ponto está dentro do círculo ou não? Uma maneira de tu ter certeza é tu calcular a distância desse ponto, menos um e um, até o centro do círculo. Fazer ali uma distância entre dois pontos, né? Que é um Pitágoras. Tu sabe ali que a variação de x é 3 e a variação de y é 2, ó. Olha aqui no meu desenho. A variação na altura é 2 e na base é 3. Então essa hipotenusa vai dar raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Raiz de 13 é 3, alguma coisa. Então é um número menor do que 4. Quer dizer que essa distância deu menor do que o raio. Então realmente o ponto está dentro do círculo e essa afirmativa é verdadeira. E a mais de boa delas, né, se tu soubesse multiplicar matrizes, era achar os vértices desse triângulo. Porque se tu já sabe o x, o y e o z, tu sabe quem são esses vértices. Marcando eles no gráfico, tu teria assim, o ponto A é menos um com altura um, o ponto B é menos um com 2 e o ponto C era um com 2. Dava um triângulo retângulo. Até dá para te achar a área usando matrizes, é uma maneira que tu pode usar para achar a área de qualquer triângulo, bem importante para a prova da PUC. Mas nesse caso nem precisava. Se tu tivesse feito o desenho, dá para ver que esse triângulo tem a base vai de B até C, a base é 2 e a altura vai de B até A altura seria um. Então a área dele é base vezes altura sobre 2, a área dele é um e essa afirmativa está verdadeira. Então a resposta correta é a letra C, apenas 2 e 3. Beleza? Vejamos a questão 13. Essa foi uma questão que muitos alunos tiveram dificuldade, até acharam a mais difícil da prova, tá? Mas ela exige basicamente interpretação, né? E também entender um pouquinho que a gente tem que saber trabalhar com equações equivalentes. Olha só o que que a gente vai fazer aqui, ó. Em uma prova do Mister Baker, patrocinada pela fábrica de margarina Sulfate, três confeiteiros devem fazer bolos a partir de três ingredientes: farinha, margarina e leite. A receita do primeiro leva, para cada quilo de farinha, meio tablete de margarina e 400 ml de leite. Então, vou botar aqui o que vai na primeira, tá? Primeira leva para cada quilo, eu botei ali um quilo, né? Mas é para cada quilo. Então, vai ter para cada quilo meio tablete de margarina e 0,4 litros de leite. Eu prefiro botar em litros, tá? Porque ali acho que vai ficar mais fácil se a gente deixar em litros. Tem um lugar ali onde ele fala sobre isso. A gente já vai ver no texto, ó. A receita do segundo leva para cada quilo de farinha 60% do tablete de margarina. 60% é 6 décimos ou 3 quintos. E meio litro, ó, aí tá falando em litros, né? E meio litro, eu vou deixar tudo em litro. Meio litro seria 0,5 litros. E 60% do tablete é 3 quintos, né? 3 quintos do tablete de margarina. Já o terceiro leva para cada quilo 40% do tablete de margarina, 4 décimos ou 2 quintos, e 600 ml de leite, ou 0,6 litros de leite. Tá? Sabendo que os patrocinadores exigem o uso de no mínimo 7 tabletes de margarina pelos três confeiteiros juntos, e que a produção disponibilizou um total de 14 quilos de farinha e 8 litros de leite, assinale a alternativa que completa de cima para baixo o sistema formado pelas inequações que representam. Aí tu tem que entender bem, ó, o que que é o x, o y e o z desse sistema? Seria a quantidade de quilos de farinha do primeiro,
do segundo e do terceiro confeiteiro. Então vamos pensar assim, ó, o primeiro vai usar X quilos de farinha, o segundo Y e o terceiro Z. Só que a gente já sabe que o total de quilos de farinha, ó, ele diz, ó, a produção disponibilizou para o programa um total de 14 quilos de farinha. Então, se eu somar X, Y e Z, o total de quilos que eles vão usar tem que ser no máximo 14, né? Então, as quantidades de farinha tem que dar 14 ou menos, porque o programa só deu 14 quilos de farinha para eles. E a partir disso, tu podia já saber que a última equaçãozinha ali do nosso sistema, a última inequaçãozinha, né, seria x mais y mais z menor ou igual a 14. Aí tu já ficaria entre B de barriga e D de diarreia, né? Agora, vê comigo o que que a gente pode pensar além disso. Pensando na margarina, tá? Se o primeiro vai levar X quilos de farinha, para cada quilo de farinha, meio quilo, meio tablete de margarina, né? Se fosse 10 quilos de farinha, seria a metade, né? Seria a metade disso, seria 5 tabletes de margarina, né? A metade, para cada quilo da farinha, é a metade da margarina. Então, se o primeiro vai usar X de farinha, ele vai usar um meio de X de margarina. Se o segundo vai levar Y, vai usar Y de farinha, ele vai usar 3 quintos de Y, isso vai ser o que ele vai usar de margarina. E o último, se ele usar Z de farinha, a quantidade de margarina que ele usa é 2 quintos de Z. Só que a margarina, vamos ver qual é a restrição que ele botou. Eles exigem no mínimo 7 tabletes de margarina. Então, a quantidade de margarina do primeiro, do segundo e do terceiro tem que ser no mínimo. Então, pode ser 7 ou mais. Então, aí surge essa desigualdade. Essa soma tem que dar maior ou igual a 7. Vamos trabalhar com uma equação equivalente. Vamos deixar todas essas frações com o mesmo denominador, tá? Eu poderia transformar tudo em denominador 10. Um meio é 5 sobre 10. 3 quintos é 6 sobre 10. E 2 quintos é 4 sobre 10. Então, deixando todo mundo sobre 10, ficaria 5x sobre 10, mais 6y sobre 10, mais 4z sobre 10. E esse 10 que está dividindo, a gente joga para o outro lado multiplicando. E aí a gente chega ali na primeira equação, ó, 5x mais 3y mais 4z tem que dar maior ou igual a 70. E a última restrição, que a gente não usou ainda, era sobre a quantidade de leite, né? Que a produção disponibilizou 8 litros de leite. Então, se eu pegar o que o primeiro usa de leite, que é 0,4 vezes x, mais o que o segundo usa de leite, que é 0,5 vezes y, mais o que o terceiro vai usar de leite, que é 0,6 vezes z, o total de leite tem que ser no máximo 8. Então, essa soma tem que dar menor ou igual a 8 multiplicando os dois lados por 10, né? Pegando uma inequação equivalente, a gente vai ter 4x mais 5y mais 6z menor ou igual a 80. E assim a gente chega na letra D, né? Achei a questão mais diferente, mais assim que exigia capacidade de interpretação e modelagem, o que os alunos geralmente têm dificuldade em matemática. Então, se tu errou essa daqui, ok, só não pode errar muito, né? Vamos adiante. Vejamos a questão 14, ó. A questão 14, ela diz o seguinte: duas populações de bactérias, A e B, estão localizadas em um ambiente no qual inicialmente tem-se 729 bactérias do tipo A e 64 bactérias do tipo B. Uma vez que a quantidade de bactérias do tipo A dobra a cada semana e as bactérias do tipo B triplica a cada semana, determine quanto tempo em semanas levará para que a população de bactérias do tipo B seja maior ou igual à do tipo A. Na verdade, são duas PGs, né? Uma PG que tem razão 2, que vai dobrando a cada semana, e outra PG que tem razão 3. E eu tenho que achar quando que uma ultrapassa a outra. Essas questões eu não te aconselho a fazer por PG. Eu
Vou te explicar o porquê, tá? Porque a gente tem o início, a quantidade inicial de bactérias. E a quantidade inicial de bactérias seria o nosso primeiro termo da PG. Só que isso seria o que a gente tem no instante inicial, no instante zero. O que, quando tu multiplica por 13 por 2 tu vai ter o que tu tem após a primeira semana. Então, depois de uma semana, em vez de tu ter 729, tu vai ter 729 vezes, vai ser 729 vezes 2. Em vez de tu ter 64, tu vai ter 64 vezes 3. Só que isso que seria o teu A2 vai ser o que tu vai ter após a semana um. Então tu percebe que quando tu tá no segundo termo, completou a primeira semana. Quando tu tá no terceiro termo, completou a. Peraí. O primeiro termo seria o tempo zero. O segundo termo, semana um. Terceiro termo, semana 2. Quarto termo, semana 3. Isso eu acho ruim, tá? Então eu te aconselho a fazer assim, ó. Faz uma tabelinha. A começa com 729. A cada semana, depois de uma semana, tu vai ter 729 vezes 2. Depois de 2 semanas, tu vai ter 729 vezes 2 vezes 2, ou seja, vezes 2 ao quadrado. Depois de 3 semanas, 729 vezes 2 na 3. E assim fica mais fácil de tu não te perder com a quantidade de semanas, tá? Porque o teu quarto termo é o que tu tem na terceira semana, né? Bom, então, após N semanas, né, ou após T semanas, a B vai ser 64 vezes 3 elevado na T, e a seria 729 vezes 2 na T. Eu aqui na minha resolução botei N de Nair. O número de semanas, eu pensei em número de semanas, né? Então ficaria assim: depois de N semanas, a bactéria B, a população da bactéria B vai ser 64 vezes 3 na N. E a da bactéria A é 729 vezes 2 na N. Para a gente descobrir quando que uma ultrapassa a outra, vamos passar o que tem N para um lado e o que não tem N para o outro lado. Então eu posso passar esse 2 na N que estava multiplicando para o primeiro lado da desigualdade dividindo, e o 64 que estava multiplicando no primeiro lado vai passar para o outro lado dividindo também. Assim eu posso pensar 3 meios na n deve ser maior ou igual a o que é o 729? Se tu decompõe 729, dá por 3, dá 243, dá por 3, dá 81, dá por 3, dá 27, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. 729 é 3 elevado a 6. Tem que fatorar para te descobrir isso, tá? E o 64, fatorando, é 2 na 6. Então, 3 meios elevado a quanto? Que fica maior ou igual a 3 meios elevado a 6. Esse número de semanas tem que ser maior ou igual a 6. Então, para igualar, leva 6 semanas, né? Então, por isso que o tempo mínimo para que a bactéria B seja igual ou maior que a A é 6 semanas, letra B. Vejamos a questão de pirâmides. Um museu brasileiro pretende construir uma pirâmide de vidro similar à do Museu do Louvre em Paris. No projeto, a pirâmide tem 20 metros de altura e base quadrada com 40 metros de lado. Sua superfície lateral coberta por triângulos isósceles. Atenção a isso, ó. O desenho parece que o triângulo é equilátero, tá? Mas eles não são. São triângulos isósceles, com 1 metro de base cada. Semelhantes às faces da pirâmide. O padrão a seguir, no qual constam 4 triângulos, na verdade vai ser bem mais, é repetido ao longo da extensão das faces laterais da pirâmide. A quantidade exata de triângulos de vidro utilizada na construção dessa pirâmide e a altura desses triângulos são, respectivamente, né? Observem, se você já viu alguma vez, tá? A pirâmide que ele se refere a que tem que ser similar à do Museu do Louvre, né? É uma pirâmide que tu enxerga um monte de triângulozinhos assim, ó, com esse padrão, né? E tu vai cobrir toda a lateral da tua pirâmide com esse padrãozinho. Tem ali desenhado só 4 triângulos, tá? Mas na verdade tu vai cobrir toda a lateral e esses triângulos são isósceles. Observa o que que a gente sabe da nossa pirâmide inteira.
A pirâmide inteira tem 20 metros de altura e a base é um quadrado de 10 metros de 40 metros de lado. Então, a altura da pirâmide é 20 e a base tem os lados medindo 40. Acho que é bem importante que tu visualize aquele triângulo que eu marquei aqui no desenho, ó, que é um triângulo que dá para a gente enxergar dentro da nossa pirâmide, certo? Esse triângulo tem a altura da pirâmide, que é 20, metade do lado da base, como o lado da base é 40, isso aqui vai ser 20, metade do lado da base, e isso aqui seria a altura total da face, tá? Porque ele vai querer que tu diga a altura de cada triângulozinho. Só que esses triângulozinhos que vão estar na face da tua pirâmide, na face lateral, eles são semelhantes a esse triângulozão. E a altura desse triângulozão tu pode encontrar usando Pitágoras, tá? Ah, na verdade, deixa eu ver se eu consigo aqui só. Antes de eu escrever, eu vou passar aqui, ó. Por Pitágoras, tu pode descobrir, vou escrever aqui assim. Por Pitágoras, se tu chama de x, esse ladinho aqui, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vai dar 400 mais 400, vai dar 800, e o x vai ser então raiz de 800. Como 800 é duas vezes 20 ao quadrado, né? Porque veio de 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 400 mais 400. O 20 sai para fora da raiz, vai dar 20 raiz de 2, o tamanho do lado da hipotenusa do meu triângulo, que é a altura dessa face, ó. Então, essa face aqui, tu tinha que descobrir que a altura dela, como é que é essa face? Ela tem, ela é um triângulo de base 40, porque a base é o lado da base da pirâmide, e a altura dessa face, ah, meu pai, saiu torto demais. Vamos melhorar um pouquinho. E a altura dessa face aqui, a gente encontrou que é 20 raiz de 2. É essa altura que a gente achou aqui, a altura da face lateral. Só que esses triângulos aqui que vão cobrir, ó, eles vão ser semelhantes a esse triângulo aí. Então, para te achar a altura de cada triângulozinho, tá? Para te achar a altura de um triângulozinho, tu precisava pegar um desses triângulozinhos e fazer a semelhança. Tu sabe que esses triângulozinhos, ó, eles são isósceles e eles têm 1 metro de base, ó. Se a base deles é 1 metro e eles são semelhantes aos triângulos que estão na lateral, a gente pode dizer que 40, que é a base zona, está para 1, que é a basezinha, assim como 20 raiz de 2 está para Hzinho. E aí tu pode descobrir então qual é o valor da alturinha. Nessa semelhança, ó, que tu vai fazer Hzinho está para 20 raiz de 2, assim como 1 está para 40, né? Eu falei ao contrário, mas é só inverter as frações. Eu fiz a alturinha por alturona, basezinha por basezona. É a mesma coisa. No final, a gente multiplica cruzado e vai achar que esse H é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí a gente já pode ver que é a letra A ou a letra C. Só que agora eu tenho que saber o número, quantos triângulos eu vou precisar. Vamos fazer a área lateral da nossa pirâmide para descobrir qual é a área que tem que ser coberta. E vamos dividir a área lateral da pirâmide pela área de um triângulozinho, para ver quantos triângulozinhos nós precisamos, certo? Então a gente vai fazer a área lateral, que são 4 vezes a área da face, base vezes altura sobre 2, onde a base é 40 e a altura é 20 raiz de 2. Então vai ficar 4 vezes 40 vezes 20 raiz de 2 dividido por 2. 20 por 2 dá 10, 400 raiz de 2 vezes 4 dá 1.600 raiz de 2. Isso seria a área lateral de toda a minha pirâmide, das 4 faces laterais. Agora eu faço a área de um triângulozinho, que tem base 1 e altura raiz de 2 sobre 2. A área dele é base vezes altura sobre 2, a área dele vai dar raiz de 2 sobre 4. E aí eu vou dividir a área da lateral da pirâmide pela área de um triângulo, para ver o número de triângulos. Divisão de frações é a primeira vezes o inverso da segunda, vai cortar o raiz de 2 com raiz de 2, vai dar 6.400, letra C. Mas uma questão que o desenho que foi dado ali atrapalhava.
Eles podiam ter desenhado só um triângulozinho, dizendo que esse triângulozinho vai cobrir toda a lateral da pirâmide. Agora, por que que eles desenharam quatro triângulozinhos? Não sei. E o desenho desse triângulozinho tá muito parecendo equilátero, ele não é equilátero, né? Então, isso aí atrapalhou bastante a questão do desenho aí. Vamos para a questão 16. A questão 16, ela fala de um campeonato de futebol que tem 20 equipes, onde 5 são da região sul e 10 são da região sudeste. Qual a probabilidade de uma equipe ser, de uma partida ser disputada por uma equipe da região sul e uma da sudeste? Então, assim, ó, para eu fazer uma partida, eu tenho que escolher duas equipes, né? Por que que isso é uma combinação? Porque se eu escolher o Grêmio e o Inter, é a mesma coisa escolher o Inter e o Grêmio. Sei lá, eu vou escolher duas equipes. Então, isso seria a combinação de 20, 2-2, né? Isso é o meu total. A probabilidade é o que serve pelo total. Num jogo vão participar duas equipes, combinação de 20 2-2. Agora, o que que eu quero? Eu quero escolher exatamente uma equipe da região sul. Então, das 5 que são da região sul, eu vou escolher uma. E das 10 que são da região sudeste, eu vou escolher uma. Então, ficaria assim, ó. O que que serve? Combinação de 5 1-1 vezes combinação de 10 1-1 sobre a combinação de 20 2-2. Então eu posso fazer isso assim. Na escolha da região sul, eu tenho 5 opções. Sobre fatorial de um, porque eu estou escolhendo uma equipe desse conjunto. Na escolha da região sudeste, eu vou ter 10 opções. Sobre fatorial de um, porque eu estou escolhendo uma equipe. E na hora de formar as duplas, que é o que vai embaixo, eu tenho 20 vezes 19 dividido por fatorial de 2. E aí, resolvendo essas continhas aí, dá para simplificar aquele fatorial de 2 com aquele 20, dá 10, né? Ficaria 5 vezes 10 sobre 20, sobre 10 vezes 19. 50 sobre 90, que dá 5 sobre 19. Ainda assim, alguns alunos preferem fazer isso sem usar a combinatória, usando aquela ideia dos eventos sucessivos, tá? Ah, então no primeiro evento eu vou sortear uma equipe da região sul, digamos. E no segundo evento eu vou sortear uma equipe da região Sudeste. Qual é a probabilidade de eu sortear uma equipe da região Sul? Eu tenho 5 equipes da região Sul, um total de 20 equipes. E no segundo sorteio, sabendo que eu já sorteei uma equipe da região Sul, a chance de que a próxima seja da região Sudeste seria sobram 10 da região Sudeste em 19. Só que quando eu tenho dois eventos sucessivos, se a ordem entre esses eventos não está fixa, e nesse caso aqui a ordem é livre, se a ordem entre os eventos é livre, a gente, depois de calcular os eventos numa ordem, tem que multiplicar pela quantidade de ordens que a gente poderia ter o acontecimento desses eventos. Então a gente faz 5 sobre 20 vezes 10 sobre 19 vezes fatorial de 2. 5 sobre 20 é um quarto, vezes 10 sobre 19 vezes 2. Dá para cortar esse 4 com esse 2, vai dar um 2 aqui. Vai ficar 10 dividido por 2 vezes 19. 10 por 2 dá 5. Eu chego também em 5 opções de 19, seja do primeiro jeito, seja do segundo jeito, tá? São jeitos diferentes de se abordar o problema. Um é tu pensar em eventos sucessivos, que ocorrem um depois do outro, e o outro jeito é abordando a combinatória. De quantos jeitos eu posso escolher uma dupla? E de quantos jeitos eu posso escolher um do time tal, da região tal, e um do time da região tal. Certo, gente? A questão seguinte envolvia gráficos de funções, ó. E bem parecida com as questões da URGS, onde tu tem que desenhar os gráficos. Então, se tu não lembra dos gráficos das funções, tu tem que treinar ou fazer uma tabela, né? Colocando valor para x, valor para y. Então, olha só, eu aqui vou desenhar primeiro o gráfico de x quadrado menos 1. Como é que eu faço o gráfico de x ao quadrado menos 1? Eu olho primeiro que o c é menos 1, então ela vai passar no menos 1 do eixo y. E depois eu poderia pensar também quem são as raízes. Quando que x ao quadrado menos 1 daria zero? Se x ao quadrado for 1, se x for mais ou menos 1. Então ela vai cortar
no eixo x no um, no eixo no um e no menos um, e no eixo y ela corta no menos um, beleza? Então aí eu tenho o gráfico dessa parábola. Agora, se assim é o gráfico de x quadrado menos um, o gráfico de x quadrado é só tu subir um para cima. Se tu subir um para cima, tu vai ter x ao quadrado. Essa é a x ao quadrado menos um. Se tu sobe uma unidade, tu vai ter x ao quadrado. E se tu sobe mais uma unidade, tu vai ter x ao quadrado mais um. Então eu desenhei rapidinho já o x ao quadrado mais um, pensando nos deslocamentos de gráfico, tá? Ou tu poderia ver que é uma parábola que o c vale um, então ela vai cortar no um, né? E ela não tem raízes, porque se tu igualar a zero, x ao quadrado mais um é zero se x ao quadrado for menos um. Raiz de menos um não é real, não tem raízes, é uma parábola voadora, né? E o c dela é igual a um. E o vértice dela está bem em cima do eixo y, porque o b é zero. Quando o b é zero, ela não corta nem subindo nem descendo. Gráfico do cosseno, o cosseno de zero é um, de 90 é zero, né? Aí tu tem que pensar, quando tu vai comparar função trigonométrica com uma que não é trigonométrica, tem que pensar que no eixo x tu vai ter os ângulos, mas tu tem que botar eles em radianos, porque aí tu passa tudo para número. O ângulo de 180 corresponde em radianos ao número π, que é 3,14. O ângulo de 90 corresponde a π sobre 2. 3,14 dividido por 2 é 1,5 alguma coisa, né? Então, assim, o gráfico do cosseno fica mais ou menos assim. O cosseno de zero, o cosseno de zero vale um. O cosseno de π sobre 2 que estaria aqui assim, né? O π dividido por 2 deve ser mais ou menos 1,5, né? Metade de 3,14 é 1,57. Depois no π o cosseno é menos um. O π está um pouquinho depois do 3, ó. Aí o cosseno é menos um. Daí tu já tem um gráfico de cosseno. E aí tu tem que ver quantos pontos de intersecção existem entre a f e a g e a h, entre a função f, que é a primeira que eu desenhei, e a h, eu teria aqui, ó, a f encontra h aqui e aqui, são dois. E depois a g, quando que a g, que é a parábola azul, encontra a h? Somente aqui. Então seria 2 e um. 2 e um é o que está na alternativa A. Uma questão boa, né? Com a cara da URGS e que exige que tu saiba traçar gráfico de função, né? Então, uma questão legalzinha da PUC. Questão 18, polinômios. O polinômio de quarto grau, cuidado, gente. Quarto grau vai ter quatro raízes, exatamente. Ele não pode ter mais do que quatro raízes, tá? Se ele é divisível por P1, por P2 e por P3, isso quer dizer que as raízes de P1, de P2 e de P3 também serão raízes do polinômio P de x. Essa era a ideia que estava por trás desse exercício aí. Tá? Olha só, quem são as raízes do primeiro polinômio? Se tu faz por soma e produto, né, a soma seria menos 7, porque a soma é menos b sobre a, e o produto é 12. Para a soma da menos 7, o produto dá 12, as raízes são menos 13 e menos 4. Menos 3 com menos 4 dá menos 7, e menos 3 vezes menos 4 dá 12. Como é que é a forma fatorada desse polinômio? Se as raízes são menos 13 e menos 4, na forma fatorada vai aparecer x mais 3 vezes x mais 4, né? Porque o menos 3 mais 3 zera esse fator, então o menos 3 vai ser raiz, e o menos 4 vai ser raiz, porque menos 4 mais 4 zera esse fator. Então a forma fatorada é x mais 3, x mais 4. O polinômio 2, as raízes são menos 2 e menos 4. E aí a forma fatorada é x mais 2 vezes x mais 4. O polinômio 3, as raízes são um e 3. Menos um e menos 3, desculpem. Menos um e menos 3. Então a forma fatorada é x mais um vezes x mais 3. Só que o meu polinômio de quarto grau, ele é divisível por esses. Ele é divisível por esses fatores, ele é divisível por esses fatores e ele é divisível por esses fatores. Então, todos esses fatores compõem o meu polinômio. Se ele é divisível por isso, esses fatores têm que aparecer na fatoração do polinômio de grau 4. Se essas raízes são do P1, elas também são do original. Só que a gente vai contar, e aí teve muita gente que se ralou, porque teve gente que somou as 6 raízes. Só que ele é um polinômio de grau 4, ó. Se ele é de grau 4, quem vão ser as raízes dele?
Na forma fatorada dele, vai ter que aparecer x mais 3, porque aqui tem x mais 3 e aqui tem x mais 3. Na forma fatorada dele, vai ter que aparecer x mais 4, porque aqui tem x mais 4 e aqui tem x mais 4. E na forma fatorada dele, também vai aparecer um x mais 2 e um x mais 1. Dessa maneira, gente, olha só. Dessa maneira, se o p de x for exatamente x mais 1 vezes x mais 2 vezes x mais 3 vezes x mais 4, ele vai ser divisível pelo P1, ele vai ser divisível pelo P2 e ele vai ser divisível pelo P3. E todas as raízes de P1, P2 e P3 acabam sendo raízes desse polinômio do quarto grau, que vai ter quatro raízes. Quem são as quatro raízes dele? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E aí a sua tarefa é dizer quanto é a soma dessas quatro raízes. Menos 1 com menos 2 dá menos 3, com menos 3 dá menos 6, com menos 4, menos 10. Então a soma das raízes é menos 10. Eu marquei a letra errada aqui. A soma das raízes é menos 10. Letra D. Ok, gente? Então, somando as raízes, nós temos menos 10. Adiante, vejamos o que mais que a PUC nos apresenta. Questão seguinte de matrizes, ó, como gostam de matrizes, Jesus amado, uma questão de sistema, outra questão que tem que saber multiplicar matrizes, agora uma questão que tinha que saber determinante. Quem não soubesse determinante e não soubesse construir matriz aqui também não saberia fazer essa questãozinha, ó. Cada elemento A e J é o logaritmo de base 3 do I vezes o J. Então, assim, ó, o elemento x, tá? Vou pensar que o x, eu poderia pensar, o x está em dois lugares. Ele está na linha 1, coluna 2, e ele também está na linha 2, coluna 1. Mas eu vou pensar o x como sendo o elemento que está na linha 1, coluna 2. O elemento que está na linha I, coluna j, é o logaritmo de base 3 de I vezes j. Se esse elemento está na linha 1, coluna 2, ele é o logaritmo de 1 vezes 2. Então, ele vai ser o logaritmo de 2, tá? Em base 3. Vejamos quem é o y. O y aparece na linha 2, coluna 2. Então, o y seria o elemento A22. O elemento AJ é o log de base 3 de I vezes J. Então, ele vai ser o log de 2 vezes 2. Vai ser o log de 4 na base 3. E o elemento, o Z, ali, né, seria o elemento que está na linha 2, coluna 3. Ele vai ser o logaritmo de base 3 de 2 vezes 3. Vai ser o log de 6 na base 3. Assim, quem é o x mais o z menos o y? Olha lá, vamos escrever. X mais z, o x é o primeiro log, mais o último log, menos o segundo log. Numa soma, eu posso multiplicar os logaritmandos. Eu posso dizer que isso aqui é o log de 2 vezes 3 menos o log de 4. Numa diferença de dois logs, eu posso dividir os logaritmandos. Então, no final, eu vou ter o log de 2 vezes 3 dividido por 4. Log de 12 dividido por 4 é o log de 3. Log de 3 na base 3 vale 1. Letra A, uma questão que misturava log com matrizes e determinantes. Questão 20. Tá acabando, gente. Tá acabando. Uma pessoa solicitou um empréstimo de X reais a um amigo na condição de pagar 1% ao mês pelo empréstimo, considerando os juros compostos. Após um mês, ela quitou 50% da dívida. E a final do segundo mês, ela abateu mais 50% do valor ainda devido naquele momento. Qual percentual de X essa pessoa continuará devendo após o segundo pagamento? Vestibular. É atribuir valores. Quando a questão englobar envolver apenas taxas, o melhor a fazer é atribuir valores. Então vamos dizer que esse X, que esse empréstimo, foi de 100 reais. Depois de um mês, vai aumentar 1%, né? Então vai ficar 101, né? Mas de onde que vem isso? Tu pega o valor, para dar um aumento de 1%, tu multiplica por 1 mais a taxa. Tu multiplica por 1,01. Daí tu vai ter 101, é isso que ele deve depois de um mês. Só que aí ele paga metade dessa dívida. Se ele paga metade de 101, ele fica devendo a outra metade. Ele fica devendo 50,5. Aí vai passar outro mês.
Só que a cada mês, o juro de 1% vai incidindo em cima do que ele não pagou. Então vai ter um juro de 1%. Como é que eu faço para esse valor 50,5 aumentar 1%? Para aumentar 1%, eu multiplico por 1 mais a taxa, por 1,01. E aí eu vou ter 51,005. Só que aí, nesse momento, ele paga metade da dívida. Se ele paga metade da dívida, ele fica devendo a outra metade. Ou seja, ele fica devendo 25,5025. Só que como eu parti de 100, né? Eu posso dizer que se ele começou com 100, ele vai estar devendo 25,5025. Então, se eu tenho 100% no início, no final eu tenho 25,5025%. Letra C, te liga que matemática financeira também é um assunto super importante para essa provinha da PUC. Espero ter ajudado vocês, tá? Um abraço e até logo.